importância o controle das referidas fontes de ignição. O risco mais significativo diz respeito à possibilidade de vazamento na presença de fonte de ignição. As fontes de ignição podem ser as mais variadas possíveis e podem gerar temperaturas suficientes para iniciar o processo de combustão da maioria das substâncias inflamáveis conhecidas. E essa maioria, né? A fonte de ignição, a eletricidade estática, né? Como exemplo de cargas acumuladas nos materiais, as cargas eletrostáticas, né? Que surgem naturalmente, principalmente devido ao atrito com materiais isolantes. As manifestações de eletricidade estática são observadas principalmente em locais onde a umidade do ar é muito baixa, ou seja, locais secos. Faíscas, o impacto de uma ferramenta contra uma superfície sólida pode gerar uma alta temperatura em função do atrito, capaz de ionizar os átomos presentes na molécula do ar, permitindo que a luz se torne visível, normalmente chamada de faísca. Esta temperatura gerada é estimada em torno de 700 graus, uma temperatura muito alta, né? Como a imagem mesmo está em destaque, né? O uso de lixadeiras, o uso de materiais abrasivos, né, para manutenção de superfícies, né, provoca muito isso, né, provoca muitas faíscas. E essas faíscas dentro de uma área de armazenamento de materiais combustíveis inflamáveis é muito perigoso. É como a gente pode perceber, 700 graus, uma temperatura muito alta que é produzida aí, que pode ser transmitida para um líquido combustível inflamável e provocar ali imediatamente um incêndio. Brasas de cigarro que podem alcançar temperaturas em torno de 1000 graus, né? Hoje existem campanhas fundamentais para que isso não ocorra, né? Hoje o número de fumantes no Brasil vem crescendo, né? Vinha uma linha de diminuição, mas nos últimos anos vem crescendo o número de fumantes no Brasil, e com isso tem que haver campanhas educativas de ter os locais apropriados para o uso do cigarro, para descarte do cigarro, para que o fumante, ele ao descartar o cigarro, ele possa debelar aquela chama, apagar aquela chama do cigarro dele instantaneamente, né, no momento que ele faz o descarte, né, porque é uma fonte de ignição que é uma das maiores causadoras de incêndio no Brasil. Tanto incêndios florestais, como incêndios domésticos e industriais também, gente. Nós aqui estamos tendo a oportunidade de ter esse treinamento, né, de conversar sobre segurança do trabalho, sobre como trabalhar com combustíveis inflamáveis, porém, em algumas empresas não tem tanto essa cultura. Então, às vezes, pessoas trabalham ali, né, mediante as situações de risco e não usam, não tem essa cultura de segurança e não fazem o descarte do seu cigarro de forma adequada, provocando aí incêndios graves aí, né, nas indústrias. A compressão adiabática, né? Toda vez que um gás ou vapor é comprimido em um sistema fechado, ocorre o aquecimento natural. Quando esta compressão acontece de forma muito rápida, dependendo da diferença entre a pressão final e a inicial, e o calor não sendo trocado devidamente entre os sistemas envolvidos, ocorre o que chamamos tecnicamente de compressão adiabática. Esta compressão pode gerar picos de temperatura que podem chegar, dependendo da substância envolvida, a mais de 1000 graus. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o oxigênio puro é comprimido rapidamente, passando de 1 atm para 200 atm, em uma tubulação ou outro sistema sem a presença de um regulador de pressão. Então, é uma condição, né, um armazenamento no armazenamento de gás ou vapores, né, que ocorre muito dentro de indústria de indústrias, indústria de beneficiamento de gases, né,
E é uma condição que requer cuidados adicionais, né, de segurança para que isso não aconteça. Geralmente, por uso de sistemas, né, gente? Não tem algo que o trabalhador possa fazer para evitar, e sim de sistemas dentro da cadeia industrial para que esses gases não cheguem a esse tipo de temperatura. Misturas perigosas, sempre que possível deverá ser evitadas qualquer mistura acidental de líquidos inflamáveis. Por exemplo, uma pequena quantidade de acetona dentro de um tanque de querosene pode baixar o ponto de fulgor de seu conteúdo devido à volatilidade relativamente alta de acetona, o que cria uma mistura inflamável quando da utilização desse mesmo querosene. A gasolina misturada com o óleo combustível pode provocar o ponto de fulgor deste, de tal forma que seja perigoso para o uso corriqueiro. Em cada caso, o ponto de fulgor baixo pode fazer, às vezes, de um detonador para a ignição de materiais que têm ponto de fulgor alto. Então, alguns produtos inflamáveis ou combustíveis, em contato com outros, eles podem se tornar misturas que podem entrar em combustão automática, né? Esses produtos, eles devem, por isso que é importante o conhecimento da ficha de segurança, né, gente? Porque aí você vai poder trabalhar com esses produtos e ter as medidas, as barreiras, para eles não terem contato com o outro, como também, caso esses produtos eles sejam manuseados pela força de trabalho, a força de trabalho também tenha os treinamentos adequados para poder, em momento algum, eles possam misturar esses dois produtos e provocar um ciclo de incêndio. Controle na presença de produtos inflamáveis é de fundamental importância o controle das referidas, fonte de ignição, ventilação adequada, isolar adequadamente os processos ou operações auxiliares consideradas perigosas, né, em ambientes confinados, externos ou compartimentados, aterramento adequado das instalações, máquinas e equipamentos. Então, essas são algumas práticas, né, que podem ser adotadas para evitar aí as fontes de ignição. Produtos inflamáveis devem ser armazenados em áreas isoladas do restante das instalações e edifícios, seja pelo distanciamento ou mediante a autorização de elementos construtivos, né, com compartimentação. Armazenamento auxiliares são os principais responsáveis por sinistros. No caso de tambores e outros recipientes transportáveis, deve ser deixado um corredor separado dos edifícios anexos e o armazenamento. A zona de armazenamento deve ser utilizada única e exclusivamente para esse fim. Ponto importante também, né, quando a gente cita aí armazenamentos auxiliares, aí entra a parte do fracionamento, né, como fala de tambores e outros recipientes. A gente sabe que para poder conduzir um líquido inflamável, combustível, tem que ser recipientes aprovados pela norma, né? Geralmente pelas NBS, elas vão determinar aí quais são os tipos de recipiente que a gente pode fracionar um líquido combustível inflamável, um produto combustível inflamável, certo? Então, para haver esse fracionamento, é importante que sejam em recipientes aprovados normativamente e que tenha dentro dos locais de armazenamento, embora seja um fracionamento pequeno, 1 litro, por exemplo, de gasolina, dentro do ambiente onde esse litro de gasolina for ficar, tenha medidas mitigadoras para evitar os acidentes. Estou falando isso em questão de áreas industriais. Então, mesmo sendo em baixa quantidade, tem que se atentar ao armazenamento e às medidas, como, por exemplo, os extintores, área de contenção, equipe treinada, são algumas das atitudes e medidas que a empresa pode tomar para evitar os acidentes. Uso de recipientes anti-chamas, a estocagem do recipiente deve ser feita em pallets, evitando-se o contato direto com o piso e a altura de empilhamento, sempre que possível, não deve ser superior a um recipiente. Utilização de diques de contenção, realizar inspeções regularmente para a detecção de possíveis vazamentos. Também são medidas utilizadas, né? Muito gente
inicialmente citando muito exemplo do posto de combustível, né, que é uma referência muito grande, é uma coisa que está aí bem presente no nosso dia a dia. Sempre a gente vai ter acesso ao posto de combustível, quase todo mundo tem transporte hoje, né? Mesmo que não tenha, se você andar em transporte coletivo, particulares como de aplicativos, você vai ter acesso ou contato com um posto de combustível alguma vez na vida, né? Então é algo que está bem na nossa frente. E serve também como embasamento e exemplo, né, para a gente observar, né, em questão de risco e em questão também de medidas de prevenção. As áreas próximas ao armazenamento e produção de inflamáveis devem ser mantidas livres de vegetação, lixo ou materiais combustíveis. A manipulação e o armazenamento de produtos inflamáveis, sempre que possível, deve ser feito em depósito ou sala exclusivamente destinado para esta finalidade, não sendo recomendada esta prática em sótãos. A construção deve ter resistência ao fogo de 120 minutos, deve dispor de sistema de drenagem suficientes. As instalações elétricas especiais, conforme a classificação da zona de risco, não devem ser utilizados aparelhos elétricos que provoquem centelhas. Deve existir sistema de ventilação adequado para evitar o acúmulo de gases. Essas medidas são, digamos, quase as mais importantes, né? Em relação ao sistema elétrico, em relação à proteção contra o fogo de 120 minutos, em relação ao uso de aparelhos elétricos, em relação ao sistema de ventilação, né, que todas as quatro medidas requerem medidas de engenharia, medidas estruturais. Então, são medidas extremamente importantes, né, de a gente manter o controle dos armazenamentos de produtos inflamáveis e combustíveis. Recomenda-se que os recipientes contendo produtos químicos possuam bandejas para contenção de vazamentos. Tratando-se de pequenos depósitos no exterior de prédios e isolados, é conveniente que a cobertura tenha baixa resistência, por exemplo, fibrocimento. Todo armazenamento é importante, por mais que seja a quantidade, tenha-se uma área de contenção. Por quê? Né? Principalmente para substâncias líquidas, né? Como a gente conversou já bastante aqui no nosso treinamento, o líquido ele tem essa característica, né, de através da gravidade ele se expandir, né, de uma forma rápida e de difícil acesso. Um litro de combustível, né, ele espalhado dentro de uma calha, um sistema de calha, dentro de um sistema elétrico, né, como já aconteceu acidentes de vazar líquido combustível para eletrocalhas, né, ele tem essa característica e ele torna o combate bem mais difícil, né? Então, as áreas de armazenamento, as áreas de controle é muito importante, né, para que caso aconteça, né, o princípio de incêndio é um incêndio, ter essas áreas de controle bem mais conservadas e bem mais destacadas para que o combate seja, de certa forma, mais fácil. Evitar que existam degraus no acesso ao depósito para reduzir os riscos e tombamentos dos meios de transportes. Quando não utilizadas pequenas quantidades de inflamáveis, recomenda-se que o armazenamento seja feito em armários especiais, sinalizados e com resistência a fogo. A transferência de líquidos inflamáveis deverá ser realizada após todos os elementos metálicos estarem conectados eletricamente entre si e a terra. O aquecimento de líquidos inflamáveis representa risco ou incêndio ou explosão quando não puder ser evitado. A operação deve ser feita com aparelhos próprios e com temperatura controlada, banho-maria, mantas térmicas e etc. Jamais utilizar chama direta ou resistência elétrica desprotegidas. Manter um bom nível de limpeza, removendo frequentemente tambores e outros recipientes vazios. Realizar manutenção preventiva constantemente, né, em equipamentos e acessórios. Devem ser mantidas as fichas de segurança em local de fácil acesso e que todo mundo possa ter o conhecimento. É importante que a força de trabalho
ela seja treinada e orientada quanto aos produtos químicos que ela vai estar exposta ali no ambiente. Cuidados especiais quando